pararam para se perguntar como algumas organizações não apenas enfrentam desafios, mas conseguem prosperar em meio a mudanças incessantes no mercado? Há algo mais profundo por trás dessa habilidade notável, algo que vai além de resultados financeiros, algo que ressoa nas práticas da administração que não apenas moldam as empresas, mas também as mentes por trás delas. Preparem-se para explorar as funcionalidades fundamentais da administração e desvendar os métodos das corporações e de seus líderes. Este é um mundo fascinante, onde a estratégia se encontra com a paixão, são as funções do administrador. O primeiro tópico que iremos tratar será sobre o PODC. O PODC é uma sigla que representa as 4 funções básicas da administração, que são planejamento, organização, direção e controle. Essas funções foram inicialmente apresentadas por Henri Fayol, um engenheiro e administrador francês nascido no início do século XX, e um dos teóricos clássicos da ciência da administração, sendo fundador da teoria clássica da administração e possui como uma de suas principais obras o livro Administração Industrial e Geral, publicado em 1916. A seguir, analisaremos individualmente cada letra da sigla PODC. Planejamento. Em uma empresa, o planejamento é como desenhar um mapa antes de começar uma viagem. É um processo de decidir onde você quer chegar e quais recursos vai precisar ao longo do trajeto. Primeiramente, você precisa definir seus objetivos e metas. Por exemplo, aumentar as vendas, expandir para novos mercados ou melhorar a eficiência operacional. Função organização. A organização de uma empresa é como um raio-x que mostra como todas as peças devem se encaixar para que haja um bom funcionamento. A estrutura organizacional é como a espinha dorsal da empresa, definindo quem e por que é responsável para que haja progresso. É como ter diferentes personagens em um jogo, cada um com sua posição e função específica. A empresa precisa ser flexível como um jogador que se adapta ao jogo e precisa também mudar e evoluir para se manter forte competitivamente e atender às suas necessidades. Função direção. A função direção no âmbito da administração é como o leme de um navio. Ela quem guia a empresa na direção desejada. É o processo de influenciar e orientar os colaboradores para que sigam os objetivos e metas da organização. O administrador atua como um líder, motivando a equipe e garantindo que todos estejam alinhados com a visão e os valores da empresa. A direção envolve comunicação eficaz, tanto vertical quanto horizontalmente, transmitindo informações e instruções de maneira clara e compreensível. É sobre liderar demonstrando comportamentos e atitudes que se esperam de outros membros da equipe, criando um ambiente de trabalho produtivo. Por fim, a direção na função do administrador é sobre liderar, comunicar, tomar decisões, delegar responsabilidades e resolver conflitos para garantir que a equipe esteja sempre alinhada com os objetivos da organização. Função controle. A função controle na administração tem como objetivo avaliar e monitorar o desempenho da equipe em relação aos objetivos estabelecidos anteriormente. É um processo contínuo de medir, comparar e corrigir as atividades e resultados para garantir que estejam sempre alinhados com o planejamento definido. O administrador, ao desempenhar a função de controle, analisa as operações para identificar possíveis desvios dos planos e metas. Isso implica em estabelecer padrões de desempenho, utilizar métodos de comparação e determinar variações. O controle é essencial para evitar desperdícios, identificar oportunidades de melhoria e garantir que a organização alcance suas metas de maneira eficaz e eficiente. Para este documentário, entrevistamos 2 pessoas que atualmente trabalham em funções relacionadas à área administrativa. Rafael, graduado em Ciência da Computação pela UFV e sócio da Contajá, e João Júnior, graduado em Administração pela UFV e atualmente trabalha como supervisor de vendas da Haskell. Sobre o planejamento, foi perguntado como eles veem a importância do planejamento nas atividades de administrador e quais são seus principais benefícios. O planejamento ele é essencial e fundamental. Sem o planejamento, fica muito difícil alcançar os objetivos, né? Você ter uma visão estratégica, você ter uma previsão de cenário, redução de risco. Então, o planejamento, eu elenco, né, como a parte principal de uma organização, né? Sem que você tenha um planejamento, fica muito complicado você gerir a empresa.
Então é um ponto assim, crucial para você ter traçar o objetivo e conseguir atingir esse objetivo, né? Então, sem o planejamento é impossível. Então, eu elenco como essencial. Quanto à organização, foi questionado como eles abordam a tarefa de organizar recursos e atribuir responsabilidades dentro de uma equipe. Bom, primeiro assim, vamos falar do nosso formato aqui, né, da indústria de cosméticos, Hasker. Nós temos equipes distribuídas no país todo. Então, como que a gente faz? Depois de a gente fazer o planejamento, a gente divide a tarefa por equipes. Então, eu tenho equipe no Acre que tem um desafio X e eu tenho equipe no Paraná que tem um desafio Y. Então, cada equipe vai ter sua tarefa. Então, divisão de tarefas, tá? Tá dentro da parte aqui de organização. Eu gosto de sempre envolver os responsáveis para que eles estejam cientes, né? Algo que é muito importante é ratificar o entendimento de todos eles. Aí vou voltar lá em indicador. Eu tenho que ter o meu indicador muito bem definido. Exemplo, aumentar a minha venda. E quando eu falo aumentar a minha venda, esse é um indicador. Dentro de aumentar a minha venda, o que eu posso fazer? Contratar mais vendedores? Então, eu tenho que dividir essas tarefas para cada equipe a nível Brasil. Então, aí tá ligado dentro da parte de organização que a gente precisa. É dividir as tarefas para cada um dos seus responsáveis a nível Brasil. Já em relação à direção, foi perguntado quais são as abordagens que eles adotam para motivar uma equipe e garantir um alto nível de engajamento. Primeiro, eu tenho que ser persuasivo com eles, né? Eu tenho que acreditar no projeto e vender essa ideia. Então, o primeiro ponto é chamar as lideranças e envolvê-los, né? Eu tenho que ratificar com eles que está super entendido onde a gente quer chegar, tá bom? Bom, a partir do momento que a gente consegue fazer eles acreditarem no projeto de fato, né? Acreditarem na meta, no indicador que a gente está buscando, a gente tem que dividir as tarefas para eles, né? Envolvê-los, né? Aquela sensação de pertencimento que é muito importante. Vou falar por mim aqui da indústria, que não é só o meu salário, seja ele qual for, que me faz estar aqui dentro, mas é também o meu pertencimento, o lugar que eu ocupo, sentir, saber que eu faço falta, isso tudo faz muita diferença. Acerca do controle, foi questionado quais os principais indicadores-chave de desempenho adotados para garantir que as atividades estejam no caminho certo. A gente usa os KPIs, né? As diretrizes para a gente ter a noção de se está dando certo, se está dando errado, se precisa mexer, se não precisa. Então, os KPIs, né, são os que a gente utiliza aqui, basicamente a receita e lucro, taxa de conversão, CAC, retenção de cliente, tempo de resposta, produtividade de equipe, satisfação dos clientes, taxa de erros e retrabalho. Isso também é muito importante, né, porque uma vez que a gente identifica, né, que o trabalho está tendo muito erros ou retrabalho, isso aí está gerando um outro problema, né? E, assim, basicamente, assim, os que eu estou lembrando, assim, de prontidão, assim, são esses, né? Sem contar o time de TI, que eu estou mais envolvido, né? Que aí a gente tem outras métricas, né? Mas mais voltado para a tecnologia, né? No caso, esses daí, principalmente CAC, né? O CAC é muito importante, né? Para a gente ver quanto que a gente está gastando para conseguir um cliente, né? O custo de aquisição do cliente. Então é importante para a gente ver se a gente está investindo muito para conseguir o cliente, e ligado a esse CAC, a gente tem a questão de retenção. Não, a gente gastou X para conquistar aquele cliente, mas ele saiu rápido. Por quê? Né? Então, todos esses KPIs que eu mencionei são de extrema importância, e um está ligado ao outro, né? Também foi perguntado quais funções do PLDC os entrevistados consideram mais exigidas e por quê. Na verdade, eu não vejo uma melhor que a outra e nenhuma pior que a outra. Eu acho que todas essas aí são um conjunto e que faz a engrenagem girar, né? Mas, assim, como tem que responder uma, eu vejo o planejamento, né? Sem planejamento, eu não consigo pensar nas outras
nas outras etapas, vamos dizer assim. Então, assim, o planejamento eu vejo que ele é o mais importante, né? Você ter claramente o que você quer, o objetivo, e como que você vai fazer, né? E para que você vai fazer. Então, é importante, né, ter isso muito claro, porque sem planejamento eu não consigo ter organização, sem planejamento eu não consigo controle, sem planejamento dificilmente eu vou conseguir uma direção. Consegue, mas com muitos problemas, né? Então eu elenco o planejamento. Uma sazonalidade, regiões muito distintas no país. Então, assim, a parte de planejamento para a gente, ela é muito importante, né? Quando a gente, por exemplo, vai desenvolver o trabalho com o cliente, existem vários detalhes que precisam ser definidos. Então, a gente precisa antes entender o cliente, saber qual a condição de pagamento desse cliente, isso antes de estar junto dele. Tá, João, mas como que você consegue isso? A gente consegue isso no mercado, a gente consegue isso fazendo visita, a gente consegue isso lá no campo. Então, a parte de planejamento ela é primordial para que eu facilite o meu sucesso no segundo momento, né? Que é fazer com que o produto venda e que ele tenha o que a gente chama de recompra do produto, né? E junto do planejamento está o controle, porque eu desenvolvo uma ação, eu abro o cliente, mas aí eu preciso, às vezes, executar um monte de outras ações. Dentro dessas execuções é onde vem os controles dos indicadores. Então, eu acho que está muito ligado. Lembrando que, para mim, é planejamento e execução. Está tudo você pegar controle, direção, organização, tudo para mim é execução. Então, tudo anda bem alinhado. Acho que um bom planejamento, ele consegue, você consegue se organizar para que você tenha o mínimo de surpresas possível. Então, é por isso que eu gosto muito do planejamento bem executado, né? E junto do planejamento também vem uma palavrinha que é necessário dentro dela e faz muito diferenças na empresa. Apesar de parecer simples, eu acho que é, sem sombra de dúvida, uma das maiores dificuldades, um dos maiores desafios das empresas, que é comunicação. Então, estar alinhado. Hoje em dia, a gente tem várias ferramentas para isso. E, por exemplo, junto de controle, é importante também você definir ferramentas para que facilitem o seu controle, para que sua tomada de decisão seja rápida. Então, hoje, por exemplo, nós temos um sistema onde eu consigo enxergar o que está acontecendo em cada cidade, o que está acontecendo em cada região. Claro que tem outros fatores para eu lapidar mais e melhor essa informação, mas existem ferramentas hoje onde eu abro um sistema e ele me fala, olha, o vendedor passou tal dia, passou tal hora, vendeu o ticket médio X para um cliente, mas é por aí, é focar no planejamento bem feito para que a gente tenha um mínimo de correção na execução.